Autoridades, sejam bem-vindos a mais um programa I Am CFO, agora num formato diferente. A gente vai introduzir algumas entrevistas. O tempo que ficou parado o programa aí desde setembro, mais ou menos, é porque eu não estava feliz com o formato e estava ficando monótono e já não estava mais fazendo sentido. Tentei voltar e não deu certo. E eu fiquei pensando como que eu posso fazer esse tempo ficar mais valioso para quem escuta, vê, assiste o programa. E a gente tem se relacionado com tanta gente aqui nos Estados Unidos que me pareceu fazer sentido convidar essas pessoas para contarem um pouco da sua história, trazer temas que tenham a ver com o programa, que é desenvolvimento de carreira, parte financeira, negócios, empreendedorismo. E aproveitei aí o Black Friday para fazer um investimento no equipamento legal, porque o objetivo disso aqui vai ser muito mais agora o podcast que a gente vai botar, que vai estar disponível tanto no Google Play quanto no iTunes, do que os vídeos. Vai ficar disponível no YouTube também, mas o principal é exatamente o podcast. E a minha missão aqui com esse segmento do I Am CFO é reconstruir a imagem do diretor financeiro, que, na minha visão, ele tem que ser um cara que deve pensar na empresa muito além dos números. Ele deve entender a empresa, porque muitas vezes o resultado numérico no curto prazo pode ser mas se ele não tiver em sintonia com as outras áreas, ele não consegue enxergar lá na frente e não tem como exercer uma boa função, que é a de diretor, gerente ou enfim, Chief Financial Officer. E para começar essa volta, hoje eu tenho o prazer aqui de convidar uma pessoa que se tornou um grande amigo. A gente estava conversando um pouco sobre isso hoje numa outra reunião. A gente, quando vem aqui, vai morar no exterior. Todo mundo que a gente esbarra na rua, a gente tende a se apegar muito, e durante o processo isso não acontece, porque quem vem de fora está sempre muito sozinho. Então a gente precisa de um certo apoio. E muitas pessoas vão e vêm, mas as que realmente a gente se identifica, que se identificam conosco, acabam ficando. Então, meu prazer de André Dweck ter aceitado esse convite. André, explica um pouquinho, se apresenta aí pro pessoal, conta um pouquinho da tua história. Quem é o André Dweck? Tudo bem, Daniel? Um abraço aí para todo mundo que está ouvindo, assistindo a gente. Eu também fiz carreira na área financeira e fui aprendendo outras coisas que a vida me obrigou a executar. Eu comecei a carreira muito cedo, com 14 anos, nas empresas da minha família, que eram duas marcas de moda no Brasil, que era a Ford e a Treton. E eu me lembro quando comecei, uns 16, 17 anos, já estava na área financeira, tesouraria, e o meu tio, que era fundador da companhia, o estilista Tufi Dweck, me chamou na sala e falou: olha, todo mundo da família quer ser ou estilista, ou trabalhar com vendas ou com marketing. Ninguém quer trabalhar na área financeira. E eu acho que você tem um perfil. Você quer aceitar o desafio? Eu vou te preparar para você ser o CFO e presidente da companhia com 30 anos de idade. Pô, era um garoto de 17 anos, né? Lógico que se aceita qualquer desafio porque você está atrás de um sonho. E aí eu fiz minha carreira, faculdade de administração, com ênfase em finanças, fiz uma pós-graduação em negócios, um MBA, e com 30 anos, o sócio do Tufi, que era o Isaac, que era o financeiro, o CFO da companhia, e um dos fundadores também, cuidava da área do negócio, me chamou na sala, falou assim: André, tenho duas notícias para você. Eu falei: Isaac, então manda a primeira, né? Que tem que ser a boa. Falou: olha, você estudou, já está aqui há mais de 15 anos na companhia, área financeira, se qualificou, então a partir de amanhã você é o diretor financeiro, o CFO da companhia. Pô, abracei ele, fiquei super feliz e tal, né? E aí eu tô saindo da sala e falou: não, peraí, tem a segunda notícia. Falei: putz, é verdade. Falei: agora deve ser a ruim, né? Sim, falou, não, com a primeira já tava esquecendo. Exatamente. E ele tava com 50 anos de idade. Ele falou: olha,
Segunda notícia é que você, a partir de amanhã, você vai me substituir. Além de ser o CFO da companhia, você vai ter que aprender outras áreas e tocar o business junto com o Tufi, que é o dono da companhia aí e vai tocar o business sozinho. Então, a partir dali, com 30 anos de idade, eu aprendi que eu precisava, além de administrar a companhia e a área financeira, eu precisava aprender a administração de vendas, não vender diretamente, marketing, produto, produção, logística, enfim, é um pouquinho do que você falou e aí um pouquinho da minha história no Brasil e nos Estados Unidos eu conto daqui a pouquinho. E aproveitando isso, né, tu que esteve do lado de lá, logicamente sendo o braço financeiro e todas essas partes da empresa do teu tio, a gente não pode deixar de ver isso como empreendedorismo, né? Porque o cara, seja para telefone tocou, seja ele sendo dono ou ele tendo uma função executiva forte, o cara tem que ser empreendedor para olhar lá na frente. Qual que é a diferença, na tua visão, de empreender nos Estados Unidos em relação ao Brasil? Olha, assim, são dois mundos de negócios muito diferentes, tá? O brasileiro, eu acho que tem uma qualidade de empreendedor nato muito grande, em virtude de todas as dificuldades que a gente passou. Eu falo um pouquinho pela minha carreira, né? Comecei lá em 1987, era um garoto, aí tinha o plano, depois veio o plano Collor, aí o Cruzado, o plano Real, aí Tablita, enfim, hiperinflação, a gente conviveu com tudo isso. Lógico que eu fui aprendendo, não era empresário na época, mas sofri e aprendi isso, tá? Os Estados Unidos, por ser um país mais estável, os executivos, os empreendedores aqui, eles conseguem fazer uma coisa que qualquer pessoa que faz uma faculdade de administração aprende no primeiro ano, que é um business plan, né? Um plano de negócio. Sim. Ele faz um plano de negócio para 5, para 10 anos, a variação é pouquinho, 3% ao ano, 2% ao ano, a inflação, as variações são poucas. Mas, ao mesmo tempo, no Brasil, por ter muita variação, quando você chega num país de primeiro mundo na questão organizacional, porque muitas coisas eu acho que a gente, como brasileiro, é melhor do que o americano, e isso só morando aqui, depois para você entender, eu já estou aqui há 5 anos, eu acho que o nosso jogo de cintura com o sistema americano, que é um sistema mais simples, você consegue evoluir muito rápido. Então, é um país que te oferece muita oportunidade de negócio, de empreender, de pensar no longo prazo, margens de erro muito menores e as coisas você consegue ter mais uma previsão mais assertiva. Então, acho que essa é a grande diferença. No Brasil, você aprende muito o jogo de cintura, empreendedorismo nato, tá? E aqui nos Estados Unidos, você aprende o que você consegue executar o que você aprendeu na faculdade. Então, unir a prática brasileira com a teoria americana, lógico, num ambiente super propício, né? Questões tributárias e econômicas super favoráveis. Muito, né? Facilita bastante. Essa história de lá no Brasil o cara vai montar uma operação de mercadorias, vocês trabalharam com isso, é o imposto do local, é o ICMS, é o imposto de importação, tudo isso. A quantidade de horas que se gasta lá para calcular imposto é 10 vezes maior do que aqui. E aqui, assim, quando a gente fala para as pessoas que a receita bruta é a receita líquida, ninguém entende, né? Porque não vai nenhum imposto no meio do caminho, o imposto tá lá embaixo. Então, todos esses aspectos, nesse sentido, tornam começar um negócio talvez mais fácil do que no Brasil. Mas tocar o negócio tem um lado negativo nesse sentido, que tem muito mais concorrente aqui. A barreira de entrada é muito menor. Tu vê isso muito claro, assim, que tu, apesar da operação ser mais fácil, o matar um leão por dia é mais difícil, porque senão o concorrente sobe em cima de ti? Você tocou num ponto importante, né? Se a gente for olhar para o lado de inovação, empresas, 90% das patentes mundiais são feitas nos Estados Unidos. Então, pelo ambiente ser propício ao empreendedorismo, qualquer um pode empreender. E aí você precisa, lógico, saber surfar as ondas corretas e às vezes são ciclos, né, que entram muitos concorrentes, saem, mercado imobiliário aconteceu isso, mercado financeiro, enfim, turismo, indústria e várias coisas, tá? Eu acho que a grande, vamos falar assim, dificuldade quando você tem muito concorrente é você achar um nicho.
Porque no Brasil, a gente, quando a gente faz um planejamento, por a gente não saber exatamente o que vai acontecer depois de 5 anos, você precisa diversificar muito. Porque você não sabe exatamente onde você vai acertar. Seja com uma linha de produtos, com uma marca nova, com um canal de distribuição novo, ou com até as linhas de financiamento, né? Sim, na década de 80 até uma moeda diferente, né? Exatamente. Não, eu lembro na década de 80, você lembrou bem. Eu era garoto e eu lembro que tinha um overnight, que era uma aplicação que você fazia na sexta-feira. Eu lembro que, sei lá, colocava R$1.000, vamos falar o dinheiro de hoje. E daí na segunda-feira tinha 1.100 na conta. Eu falei assim, então vou gastar o dinheiro do overnight na balada. Então uma coisa que nenhum país do mundo proporciona. Então você tem que ser muito mais competitivo. E ao mesmo tempo, lógico que tem os teus concorrentes que também agem da mesma forma. Então você tem que achar o seu nicho, por menor que você ache que ele vai ser, se você conseguir focar naquilo e ser bom naquilo, o mercado vai te reconhecer. Primeiro porque é a maior economia do mundo disparada. Então vamos dar um exemplo, nem aqui na Flórida, vamos pegar o estado da Califórnia. O estado da Califórnia é maior do que o PIB do Brasil. Sim. Então imagina que você está num estado americano, tem 50. Então imagina que um estado americano é maior do que a 7ª economia do mundo. Isso. Então não é uma coisa pequena. Mas ao mesmo tempo você fala assim, tem muita concorrência na Califórnia? Tem. Você pega o Vale do Silício, quantas empresas de tecnologia tem? Mas é um ambiente propício, porque você com o teu concorrente, você aprende mais, você se exige mais. A mão de obra aqui é uma mão de obra muito cara. Por quê? Porque todo mundo tem acesso à educação. Então, você pega o rico, o pobre, o classe média, todo mundo faz uma universidade. Ou 90% da população faz. Então, está todo mundo muito mais preparado. A informação, a qualificação é quase que uma commodity, né? É o fazer acontecer, o executar que se torna o diferencial. Exatamente. Então, você aprender. E aí, acho que o espírito empreendedor vale muito, porque a teoria vai te ajudar, vai dar uma base muito boa, mas você tem que pensar fora da caixinha, né? Então, se a gente for pensar no mercado de transporte, o táxi, trem, ônibus, metrô, funcionam, sei lá, 50 anos. Aí foi um cara lá, do dia pra noite, e pensou no Uber. Falou, nossa, esse cara é louco, cara, como que ele vai usar o carro das pessoas, para as pessoas? E o cara conseguiu. Depois você vê no Brasil problemas sérios para implantar Uber, porque Sim. ficava aquela guerra contra os taxistas. Não que aqui tenha sido muito fácil, porque na entrada também teve briga, né? Eu lembro que em 2013, 2014, quando a gente estava começando a entrar aqui, o pessoal do táxi botava o adesivo Uber é ilegal, então teve também, verdade, mas verdade. A resolução... Os Estados Unidos é um país onde a concorrência está acima de tudo, né? Então, quanto mais tu desconstruir, no sentido de tu acabar com esses monopólios, acaba sendo uma solução que ela, apesar de ter resistência, ela se resolve rápido. Porque o ambiente é propício a isso, né? É lógico que vai ter sempre o protesto, como tem qualquer país do mundo, qualquer profissão que se sentir ameaçada, né? O Airbnb com a indústria de real estate. Sim, lobby fortíssimo. Exatamente. Então, sempre vai ter, mas não tem como. Então, se você quer empreender, você está no país certo. Com uma diferença que o teu concorrente é muito mais qualificado do que em outros países, tem muito mais informação, tem acesso a um dinheiro barato, porque os juros aqui é 1% ao ano, e olhe lá, entendeu? Juros real do governo americano. Então você, lógico, não vai conseguir 1%, mas consegue 3, 4, 5% ao ano. Então você coloca isso no teu custo, consegue uma linha de financiamento. Então todo mundo tem acesso também a linhas de financiamento. Então um empreendedor pequeno, ele tem uma chance muito grande e uma desburocratização do sistema para chegar lá. Então vou te dar um exemplo, tá? Uma empresa no Brasil que no primeiro ano, vamos supor, faturou R$1 milhão. Uma empresa que tenha lá serviço, então ela vai pagar 3,65 de PIS e COFINS, dependendo do lugar vai pagar 5% de ISS e dependendo ainda tem alguns outros impostos. Mesmo que ela dê prejuízo. Aqui nos Estados Unidos começa o princípio seguinte: você deu prejuízo, não tem imposto, porque é o imposto de renda. O que existe é o imposto direto, que é o imposto de vendas, que quem paga é o cliente. Exatamente. Então você já nasce, no mínimo, uns 10% na frente de um concorrente de um país que não pensa nisso, né? Que pensa primeiro em arrecadar, que é o sistema brasileiro. Vamos arrecadar. Então você pega, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro. O cara vai vender uma calça jeans. É 19% de ICMS e se ele tiver no lucro real, 9% alguma coisa de PIS e COFINS. Ele já sai 28% atrás. Vendendo ou não vendendo. Desconta o valor da compra.
agora, que é uma coisa mais complicada, mas não importa. Os créditos do CMS. Exatamente. Então, mas o que acontece? Mas ele já sai pagando para depois recuperar. Aqui não, aqui você só vai pagar se você for competente. E além disso, eu não sei se tu tens essa informação, mas eu descobri com o meu contador tem umas 3 semanas. Se tu tem prejuízo esse ano, tu pode compensar 2 anos para trás. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Então, no ano passado deu lucro, tu pagou imposto. Esse ano tu deu prejuízo. Então, o imposto que tu pagou no ano passado, eles te dão de crédito para impostos futuros. Então, tu compensa para trás o imposto que tu pagou pelo prejuízo que tu teve hoje. Então, é realmente um país que te leva em direção ao empreendedorismo e fazer isso. Agora, André, já que a situação tributária é um facilitador, no Brasil um dos grandes desafios é a questão financeira, por 2 motivos. Se tu vai buscar investidor, tu precisa ter uma taxa de retorno absurda, porque o cara agora está ganhando 7%, mas chegou a ganhar 18%, 20% sem fazer nada. O custo do dinheiro é extremamente caro no Brasil e eu acho que esse é um dos grandes desafios lá. Aqui isso não é. Qual que é, e tu tens experiência, o André ele tem uma imobiliária e uma empresa de motorhomes aqui, qual que é o maior desafio para empreender aqui, na tua opinião? Assim? Eu acho que como qualquer ambiente, né? Eu tenho acompanhado muitos brasileiros empreenderem aqui, é uma parte do meu trabalho junto da imobiliária, enfim, outra empresa que eu fundei, que é uma empresa de locação de motorhomes. E qual que é o grande desafio? É você começar do zero com um network novo. Então, você tem que tentar capitalizar e captar novos clientes, capitalizar o que você já tinha, para executar num negócio de curto prazo. Isso é importante tu falar, porque muita gente é empreendedor no Brasil e o primeiro cliente dele é a família, os amigos e os conhecidos. Exato. Quem vem de lá pra cá já morre isso aí. Exato. Não tem esse... Já não pensa... Ninguém deve montar negócio pensando em família e amigo. Aqui tu nem pode. Tem que pensar no mercado local, que é um mercado grande. Você Sim. precisa, lógico, que achar o teu nicho. Então, eu acho que o grande desafio é justamente, primeiro, eu vim para cá com 40 anos de idade, estou fazendo 45 agora. Não dá para comparar meus 25, 27 anos de carreira no Brasil, networking, negócios feitos, enfim, toda uma agenda de trabalho que você constrói ao longo do tempo, com o meu primeiro ano aqui. Impossível. Ainda mais um negócio novo que eu vim para empreender, tal. Você precisa começar a construir. Então, uma palavra que é um desafio muito grande, que é a paciência. Uhum. E o brasileiro, por uma questão cultural, ele não é tão paciente. Por quê? Porque o cenário econômico... Exatamente, ele não tem muito tempo, né? Exato. Então aqui, quando você faz um business plan e fala assim, olha, você vai começar a ganhar dinheiro no 3º ano, no 4º ano, o brasileiro já vai falar, peraí, mas eu vou ficar trabalhando 2 anos de graça... Só para recuperar? Só para fazer o negócio andar... Mas depois a curva de crescimento se você fizer tudo certo, lógico, né? E tiver com o teu custo controlado, como em qualquer lugar do mundo, né? Aqui é um país que não perdoa desperdício, tanto que a estrutura aqui são muito mais enxutas. Eu lembro até de uma primeira reunião que o meu tio teve aqui com a gente, o Tufi. Ele foi no nosso escritório lá em Downtown, na Brickell, e tinham lá, sei lá, acho que 10 empresas, e tinha uma recepcionista para as 10. Compartilhado. Sim. Falei assim, mas e a sensorista de elevador? Não. Manobrista? Não. A tia do café? Não. A limpeza, uma vez por semana, passava uma pessoa. O resto você tinha que tirar teu lixo e fazer. Por quê? Poderia contratar? Poderia. Mas daí você começa a ficar fora do mercado, porque o custo é alto e aqui é um país que, conforme você mesmo falou, a concorrência é muito grande. Então tudo isso que você for embutir no teu produto ou no teu serviço, se você ficar fora do mercado, você tem que ter um valor agregado e uma marca muito forte. Isso também, voltando a falar, nos faz do dia para noite. Sim. Então você fica numa sinuca de bico ali que você tem que falar, peraí, eu preciso ter um custo controlado, eu preciso acelerar a minha venda, eu preciso aparecer, preciso crescer e ter paciência. Então é um jogo de xadrez, né? Você precisa já mexer uma peça já pensando 3 peças para frente. Isso. Porque senão você mexe a peça errada agora, depois não adianta você que não consegue recuperar mais. Tem que executar rápido e ter paciência, porque essa ação só vai gerar resultado lá na frente. Exatamente. E eu acho que também uma outra questão que eu sempre falo é você tem que
pensar no longo prazo, mas agir no curto. Isso. Que é uma coisa que também é um exercício difícil, né, pra gente. Na nossa cultura é uma cultura mais paternalista, né? Você sempre tá... e é uma coisa que é uma coisa boa do brasileiro, né? Que você sempre tá vendo o lado emocional, o lado das coisas, das pessoas. Aqui as coisas são mais preto no branco, né? Fez certo, meritocracia, vai ganhar. Fez errado, não tem muito perdão. Então, o teu fornecedor, ou teu parceiro, ou até teu cliente, se você errar, não vai perdoar um erro. Tá? Então você perde ou tem prejuízo. No Brasil você vai lá, tem um jeitinho, pede desculpa, fala que foi a primeira vez e tudo bem, na maioria das vezes você consegue resolver. E aqui como tem muito mais concorrente, tu se torna mais um, né? O cara vai lá e te substitui. Agora, uma outra coisa que me chamou bastante atenção e é um problema que muita gente enfrenta quando vem pra cá, é o choque de realidade. O cara lá no Brasil é o top do setor dele. Ele chega aqui, em muitos casos ele vira ninguém. E ele não consegue lidar com isso. Aí o cara que tem um puta perfil empreendedor, o cara que tem baita negócio pra fazer, acaba não indo pra frente porque ele se acostumou com aquele status de, pô, lá no Brasil eu sou o maior do meu setor e aqui eu tô lá embaixo e o cara acaba desistindo. Tu vê bastante isso também ou eu tô meio doido? Não, você fez uma colocação perfeita. Eu, até fazendo um parênteses, eu acho que isso tem um pouquinho a ver com a cultura americana, em que as pessoas não se importam o que você tem, o que você é, qual carro que você tem, a marca de relógio, a roupa. Eu me lembro muito, claro, o primeiro ano que eu vim morar aqui, em 2013, estava levando minha filha na escola, numa escola pública. Lógico, todo mundo leva numa escola pública. E na frente do meu carro tinha uma diarista que limpava o nosso apartamento uma vez por semana. Tava ela com um filhinho. Desceu. Na mesma escola. Na mesma escola. E o carro de trás estava o Shaquille O'Neal, aquele famoso jogador da NBA com uma Lamborghini. E eu tava com um carro de classe média normal. Ele cabe numa Lamborghini? Cabia, cara. E aí, então, o que acontece? Ali, todo mundo fala assim, legal, parabéns, Shaquille O'Neal, porque você é um cara bacana, mas teu filho tá na escola pública, vai ter que pegar a fila, entendeu? A empregada entrando junto e um cara de classe média entrando junto. E os três no mesmo ambiente se dando super bem e cada um respeitando. Não é porque ela tinha um Toyota Corolla, que é um carro popular aqui, e eu tinha, sei lá, um BMW, um Mercedes, ou sei lá, um carro normal, médio, classe média americana, e ele tinha uma Lamborghini que ele era melhor. Então isso também vai pro ramo de negócios. Então as pessoas aqui, é uma coisa muito engraçada, né? No começo a gente recebe um choque mesmo, porque o americano, nas primeiras reuniões que eu tinha da minha empresa pequena, né? Ele pergunta, quanto você fatura? Ele falou, não, tal, você enrolava, né? Porque ele falou, não, mas você não entendeu minha pergunta? Eu queria saber quanto que você vendeu a sua empresa, quanto dá de lucro. Porque não, primeiro que não tem um problema de segurança. Então as pessoas respondem. Tá? Segundo, que ele quer saber o teu tamanho para saber onde ele pode se encaixar. E ele é muito rápido. Se ele pode fazer negócio contigo ou não, porque se ele não puder, ele não vai enrolar. Você é muito grande, você é muito pequeno, ou você está num outro momento. Eu lembro na época, até conversando com alguns parceiros, ele falou assim, olha, quando você tiver o X de venda, você volta aqui pra gente conversar. E daí, quando eu alcancei aquele número, eu voltei lá e falei, não, tá bom, então agora nós estamos falando a mesma língua. E no Brasil, imagina você chegar numa reunião com uma pessoa que você não conhece e falar assim, tudo bom, muito prazer, tal, eu sou o André, eu sou o Daniel, quanto fatura a tua empresa? É quase que uma ofensa você perguntar. Uma ofensa, exato. Então, perguntar quanto que tu ganha de salário. Exatamente, então isso também é um choque de cultura para o cara que vem do Brasil bem sucedido. O cara pergunta para ele, fala assim, tudo bem, aí tal, você chegou aqui agora, quem é você? O que você faz, entendeu? Qual que é o teu tamanho? Então, e as pessoas perguntam, não é por maldade, é justamente por uma questão cultural para entender. E aí, quando você vem do Brasil com um negócio gigante, um cara bem reconhecido, e aqui você começa do zero, as pessoas têm um pouquinho de vergonha. De falar, olha, sei lá, a minha empresa hoje tem 25 realtors e tinha 3. Um cara que começa aqui fala assim, ele tem vergonha de falar que tem 3. E não tem que ter vergonha, tem que falar muito assim... Muito pelo contrário, porque eles valorizam muito ele fala assim, aqui, que legal que você está empreendendo no meu país.
Tá, mas isso não são todos os brasileiros que têm essa maturidade para entender que você começou do zero, independente de quanto você tem na conta, onde você mora e qual carro que você tem e o relógio está usando. Isso. A pessoa não vai olhar para isso. Você pode estar com um relógio de $50 no pulso ou um de $5.000. Ele não quer saber disso para fazer negócio com você. Exatamente. Ele quer saber exatamente qual que é o teu potencial, qual que é o teu tamanho, entender onde você quer chegar. Um grande exemplo disso é um developer que tem um construtor que tem aqui nos Estados Unidos, aqui na Flórida, que é o Jorge Pérez, que ele construiu toda ali a parte de Midtown e aqueles prédios ali ali do complexo do museu também, né? Downtown. O museu e do lado ali na frente da Bahia. Bayside. Não no Bayside, mas no Edgewater. 1.000 unidades. Ele construiu agora depois da crise, sendo que na crise ele quebrou. Literalmente ele quebrou, foi ao zero. E por ele ter o perfil empreendedor, ele quebrou por uma questão de economia. Não foi por incapacidade gerencial dele, né? Então, quando ele voltou, ele falou para todo mundo: ó, pessoal, tô quebrado, e que as pessoas físicas podem declarar falência, né? Ó, tô quebrado, mas tô com uma ideia nova, viu uma rede nova, bateu na porta dos investidores, cara, tá aqui o dinheiro, vai lá e faz tudo de novo. Então, o empreendedorismo, ele é tão valorizado e o empreendedor, ele é tão valorizado que mesmo se você quebrou, mas se você é bom, você vai ter lugar ali na frente de novo. O que alguém quebrar no Brasil é quase que um crime, um pecado capital. Só não é um crime maior do que ter sucesso, né? Porque lá também ter sucesso é crime, né? Em países normalmente do hemisfério sul, o empresário de sucesso é visto como quase um criminoso que está explorando os outros, e aqui é muito pelo contrário. Aqui é o cara que está dando emprego para os outros, né? Então ele é mais valorizado nesse sentido também. Exato. Eu acho que você tocou num ponto importante, né? A relação de patrão, empregado, parceiro, fornecedor, cliente, sócio. É uma relação muito distinta, menos emocional. E eu vou te dar um exemplo. Aqui tem um construtor que eu conheço que o cara tem lá um Porsche de $1 milhão, que é um carro que custaria, sei lá, 7, 8 milhões de reais no Brasil, tá? E os funcionários dele colocam fotos nas redes sociais, falam assim: que legal que o meu patrão comprou o Porsche Carrera GT, não sei das quantas, 918. Então eles têm orgulho, porque eles falam assim: ó, se o meu patrão comprou um carro desse é porque ele tá bem. Se ele tá bem é porque a empresa tá bem. Se a empresa tá bem, eu tô contribuindo. Então eu tenho orgulho. E normalmente aqui a política de remuneração variável é muito forte também, né? Exato. Então é exatamente o que você falou. Aqui as pessoas ganham por hora, então quanto mais ela trabalhar, mais ela ganha. E eu me arrisco a falar que a gente trabalha mais do que no Brasil. Bem mais. E que é uma coisa que talvez é uma ilusão que todos têm. Eu, quando morava no Brasil, também achava a qualidade de vida é melhor. Lógico que é melhor. Mas você trabalha muito mais por querer fazer diferente, por querer fazer mais e também por ter um resultado imediato, né? Eu pego isso desde do empregado normal, de um cara que tem carreira, de um estagiário, de alguém que acabou de se formar na faculdade, ou de um médico, de um dentista, de um pedreiro, de uma babá. Então todo mundo é meritocracia. Fala assim: quanto você quer ganhar? E aí você faz o teu salário. Por quê? Porque também as relações trabalhistas são mais simples. E o legal aqui nos Estados Unidos é que o trabalho é valorizado, não importa qual trabalho você quer fazer. Então, tu falou um negócio legal que trabalha-se mais, mas o cara que quer trabalhar menos, ele não vive na miséria também, né? O cara que quer trabalhar não quer ter muita responsabilidade, quer chegar às 9 e sair às 5, ele não vai ser um salário de subsistência como é em alguns casos no nosso país, né? Vamos pegar um exemplo bem simples. Um bartender, um garçom que trabalha e recebe aqui as gorjetas, que é muito comum. O cara, num restaurante mais ou menos, classe média, ele ganha fácil $800 a $1.000 por semana. Então estamos falando de uma renda de $4.000 por mês. Ele é casado com uma outra pessoa que faz a mesma coisa, são mais $4.000 por mês. Então é uma renda familiar de $8.000. Transformando só o número para o Brasil, quantas famílias têm uma renda familiar de R$8.000 por mês?
E aí sem converter, né? Não pode converter. Sem converter, porque o cara ganha em dólar aqui, mas ele gasta dólar. Ele gasta dólar. O custo de vida vai ser a mesma coisa. O aluguel dele lá é R$1.500, aqui vai ser $1.500. Então, sem fazer essa comparação, não pode dizer que o cara ganha R$32 mil. Não, ele ganha $8.000, R$8.000. Quanto que ganha um garçom no Brasil? 2.000, 1.500? E o aluguel dele é isso? E também porque o custo do Brasil é um custo muito alto, né? Tá tendo a reforma trabalhista agora, enfim, eu não tenho muito detalhe porque é uma lei nova. Sim. Mas quando a gente tinha empresa no Brasil, cuidava da área financeira, né? Era o CFO da companhia, então tudo era contingência. Você tinha que falar assim, então tá bom, quanto que nós vamos vender esse mês? Qual que vai ser o custo? Coloca mais X milhões de contingência, porque vai que alguém processa a gente, vai que dá um problema. Você já contava com isso, porque todo ano acontecia. Você pagando todo mundo direitinho, todo mundo registrado, hora extra, final de semana, tudo que é lei, mesmo assim, sempre tinha algum problema que você tinha que prever, porque era normal acontecer um problema. Então, aquela famosa expressão no balanço, tá no balanço brasileiro. Tá no balanço. Lucros e perdas. Lucros e perdas. Lucros e perdas. Já tá lá, entendeu? Tá lá. Todo mundo, então, você na faculdade fala assim, olha, o que você pode lançar lá? Inadimplência, alguém não te pagou. Nos Estados Unidos também tem, lógico. Ações trabalhistas. Provisão para devedores duvidosos. Isso, devedores duvidosos e tal. Então, o que acontece? Isso daí é uma coisa que é comum. Então, o que acontece? Isso daí sobe o custo. Aqui não. Aqui você citou o exemplo do garçom. Vamos supor que o garçom ganhe $10 por hora. Ele chega para trabalhar. Primeiro que a legislação aqui é o seguinte, é muito mais flexível. Flexibilidade é o primeiro. Só tem uma exigência mínima, que se ele chegou no trabalho, ele precisa trabalhar no mínimo 4 horas. Vamos supor que ele chegou num restaurante na praia e caiu um dilúvio, não vai ninguém no restaurante, que é um bar na praia. O patrão só pode mandar ele embora para casa depois de 4 horas. Ou, se ele for embora antes, ele vai receber lá os $40, 10 vezes 4. Ele vai receber as 4 horas. Mas se ele quiser trabalhar 10 ou 12 horas, se tiver movimento, 13, 14, ele não tem que ser indenizado porque ele trabalhou a mais. Hora extra, trabalho escravo. Não. Ele quis. É uma opção dele. Então, as pessoas, eu sei porque conheço gente que veio pra cá numa situação às vezes complicada, difícil, que não tinha muita renda, família para sustentar, primeiro ano é difícil, e o cara tinha 2, 3 empregos. Falava, não, hoje eu trabalho de garçom, como você mesmo falou, a minha mulher vai trabalhar de babá, e depois eu tenho que dar ajuda para um amigo para pintar uma casa, e no fim de semana eu vou trabalhar de Uber. Sim. Sem nenhuma vergonha. Ele contava isso. Com o maior orgulho. Ele falou, esse mês eu consegui. No Brasil, tem gente que se quebra ou acontece alguma coisa como essa. Esconde. Não, se ele falar isso pra alguém, entendeu? Infelizmente a sociedade... Virou a vergonha da família. Vira um preconceito, né? E qual é a pior parte ou o lado ruim de empreender nos Estados Unidos? Olha, eu vou te falar que a nossa mão de obra brasileira, eu acho que a qualidade do serviço é melhor. Eu acho que o americano é muito competente, muito focado, é um cara que segue muita regra, enfim, é um cara comprometido com horário, com prazos, com tudo. Mas a nossa qualidade de serviço em todos os sentidos, tá? É lógico que a gente está falando aqui da Flórida, que é um estado que as pessoas estão mais de férias, exatamente. Não é tão assim como Nova York, Nova York a gente pode comparar com São Paulo, foi onde eu vivi minha vida inteira, mas Miami, enfim, o sul da Flórida, então você percebe que a qualidade dos serviços não é tão boa, não é ruim. Tá, tem muita gente que trabalha bem, não estou generalizando, mas eu acho que isso seria uma dificuldade. Talvez isso até pelo fato de que se ele não gostar do emprego, se o patrão não gostar dele, ele consegue sair fácil e achar outro fácil, não sei, talvez. Pode ser. A única questão aqui, que aí muda um pouquinho, que no Brasil é uma vantagem, por exemplo, você contrata um gerente de uma marca que está trabalhando na sua concorrência, que está descontente, você vai contratar para sua empresa. Então, no Brasil, tem uma flexibilidade nos primeiros 3 meses que está lá no prazo de experiência. Gente, eu estou falando tudo isso daí da época que eu morava no Brasil. Se mudou a legislação nesses 5 anos, vocês me perdoem, tá? Mas contando um pouquinho da minha experiência para compartilhar com vocês. 45 dias, tal, passou pelo primeiro prazo de experiência, deu 90 dias. Antes disso, falou, não vai dar certo. Você dispensa a pessoa, falou, olha, infelizmente não deu certo, acabou. Aqui nos Estados Unidos, quando você vai contratar um cara muito bom, que às vezes está num concorrente e está descontente, quer sair, então ele fala assim, olha, eu vou trabalhar com você, mas eu quero um contrato de 1 ano, por exemplo.
Sim. Você vai lá, negocia um salário, vamos supor que ele ganha 5 mil, você fala assim, então eu te pago 6 mil por mês, ou por hora, enfim. Ou por ano, né? Que a gente fala muito por ano. Muito por ano. Esses cargos de gerência, assim, o pessoal fala mais por ano. Então imagina que ele ganha 80 mil por ano, você fala assim, eu vou te pagar 100 mil por ano. E ele fala assim, pô, mas qual que é a garantia que eu vou ter, porque não tem a legislação trabalhista, Sim. que depois de 2 meses você não vai me mandar embora? Então você faz um contrato de 1 ano. Então, se 2 meses você não gostou da pessoa, você tem que pagar o contrato de 1 ano. Isso. Porque você tirou ela de um ambiente estável, que ele estava num concorrente seu ou num outro lugar, você quis contratar essa pessoa, então você fez um contrato por prazo determinado. Que não existe isso no Brasil. Ninguém contrata um empregado por prazo determinado, é indeterminado. E contrato aqui nos Estados Unidos é lei, né? Executa-se, cumpre-se e é isso aí, não tem muito o que discutir. Exatamente. Então isso também aí seria uma dificuldade, que você não pode errar. Sim. Se você errar, custa caro. No Brasil, no começo, se você errou nesse primeiro estágio, com 3 meses você já sabe se a pessoa vai dar certo. Às vezes pode ser que dê errado, mas... exatamente. Mas se você tirou a pessoa de um ambiente de estabilidade, lá você ainda pode... Assim, eu não estou falando eu não estou julgando, tá? O que é certo, o que é errado. Estou só apenas comparando, porque é uma informação útil para as pessoas. O que é combinado é justo. Exatamente, combinado não sai caro. Para quem não sabe, o André também, ele não falou, mas ele é piloto, né? Correu muito tempo lá no Brasil de kart, aqui ele corre também recreativamente. E o que o ensinamento do automobilismo te ajudou na gestão dos negócios lá e aqui? Olha, como todo esporte, né, exige muita disciplina. Eu acho que eu corri desde kart no Brasil, cheguei até a correr de Fórmula Fiat, Stock Car, de protótipos, e aí tinha parado em 2003, foi naquela época que o Isaac me chamou e falou, olha, você vai ser o CFO. Sim. Putz, agora não posso mais correr, que era meu hobby, né? Sim. Então, e retomei isso faz 2, 3 anos aqui nos Estados Unidos. Primeiro, uma questão de buscar os seus limites, o automobilismo te ensina muito isso, né? Falar, pô, você tem que frear mais dentro da curva, tem que acelerar um pouquinho antes. Arrojo, você tem que ser arrojado, agressivo, para fazer uma ultrapassagem, para buscar um resultado, muito treino, entende? Então te dá muita disciplina, planejamento, performance. Então acho que tem uma série de qualidades e coisas que você aprende no automobilismo, em motorsports, e eu uso para minha vida no meu dia a dia, com não só o meu trabalho, com a minha família, porque também tem que ter um equilíbrio, né? Isso é um ponto legal de falar, porque eu pratico triatlo também, né? Não sou triatleta, mas pratico triatlo, né? São coisas bem diferentes. E eu lembro que quando eu comecei a fazer, as pessoas que trabalhavam comigo achavam que eu estava perdendo tempo, que isso não servia para nada, que era só para ir para academia. E quem não pratica o esporte não vê esse lado e como a gente pode trazer o ensinamento de lá para cá. O triatlo, são, pelo nome, 3 modalidades. Tu ainda tem que fazer a alimentação e a musculação para recompor. Então, cara, se tu não souber administrar o teu tempo, quem é triatleta amador não consegue fazer, então já é um ensinamento. A disciplina, saber dosar a hora que tu vai forçar mais na natação, porque não é muito bom. Tu vai forçar menos na bike, porque tu tem que estar inteiro. Paciência. Tu tem que estar inteiro na corrida, que é uma maratona depois. Então, estratégia. E o cara tem que ir pensando. Então, controlar a ansiedade. Exato. Então, quando alguém fizer um esporte que vocês não entenderem o motivo, pode ter certeza que tudo que ele está aprendendo lá, ele vai levar tanto para a vida profissional quanto para a vida pessoal, provavelmente, né? Todos esses ensinamentos, porque a gente não consegue dividir o nosso cérebro e agora eu sou só triatleta, agora eu sou só piloto. Uma coisa que a gente aprende num lugar, a gente acaba levando para o outro invariavelmente. Com certeza. E uma outra coisa também que eu aprendi no automobilismo foi a relação com os clientes, que dependendo se você é um profissional, você tem lá os seus patrocinadores, tem os apoiadores, tem a categoria, tem os fãs, que são os seus maiores clientes, né? Que eles fazem a tua imagem. Se eles não te comprarem, ninguém te compra, né? Exatamente. Então acho que isso a gente pega aí exemplos de pilotos aí famosos, né? Eu vejo o Felipe Massa agora se aposentando e outros brasileiros, você vê o Senna, né? Que vai fazer quase 30 anos, né? Não, desculpa, mas 23 anos, né? E ainda é referência. Exatamente, no mundo. O Lewis Hamilton, pra ele, o cara é o Senna, né? Exato. Mas, o cara que é mais novo que eu. Por certos valores que ele conseguiu passar e dar de exemplo. Sim. Então, acho que o esporte ensina bastante.
E também aí, pegando aí o gancho de CFO, né, automobilismo, você trabalha muito com budget. Exato. Que é você captar o patrocinador. Quantas batidas eu posso Exatamente. dar. Quantos então, motor eu posso fundir. Então isso aí você precisa calcular também, como se fosse uma empresa. André, qual a definição de sucesso para ti? Bom, sucesso para mim é o equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional. Profissional na parte financeira e de crescimento, realização. E pessoal, porque se você não estiver bem com a sua família, com seus amigos e com a sua cabeça boa, você pode fazer a melhor faculdade do mundo, pode estar no melhor negócio do mundo, pode estar com a maior quantidade de dinheiro do mundo. Exatamente, pode estar com a conta gorda e não vai ser feliz. Então, o sucesso para mim está muito ligado a equilíbrio entre trabalho e a parte pessoal. Tu é um cara de sucesso? Eu busco sim. Na tua definição, tu és um cara de sucesso? Sim, modéstia à parte, eu tenho uma família maravilhosa que sempre me apoiou. Mudar de país você sabe que não é fácil. Não. Entendeu? As pessoas que ficaram no Brasil, minha mãe, meu pai, que infelizmente faleceu há pouco tempo, e a minha esposa e minhas filhas que vieram comigo, meus amigos que me apoiaram muito de lá, e apoiaram com votos, às vezes com uma palavra. Redes sociais hoje ajuda bastante, né? Sim, como você falou mesmo. Aproxima muito, né? E depois, lógico, a gente começar um caminho aqui, ser correto e também fazer os negócios prosperarem. E como todo negócio tem fases boas e não tão boas. Então, modéstia à parte, eu acho que sucesso é a gente buscar no dia a dia esse equilíbrio. Tá? Eu busco ele no dia a dia. Nem sempre depende de mim para conquistar, né? Porque a gente trabalha ainda muito com os clientes brasileiros. Às vezes o dólar foi para 4,20 na reeleição. Depois já pegamos o dólar 1,70. Com 1,70 eu não falo assim, mas também era fácil. Com o dólar 1,70 e com 4,20. 4,20 ninguém comenta. Então a gente tem que saber se virar. Então, graças a Deus as coisas estão caminhando bem. André, obrigado por ter sido o nosso primeiro entrevistado aqui do IM CFO. Espero que a gente continue fazendo. Eu tenho 12 entrevistas aí pela frente, mas a primeira é sempre a primeira. Então, obrigado por colaborar aí com a gente. Eu que agradeço, foi um grande prazer. E o pessoal que está ouvindo, eu acho que tem muita surpresa para vir por aí, viu? Acompanha aqui. Legal, show de bola. Para quem quiser mais informações sobre economia, investimento e desenvolvimento pessoal, pode acessar o meu site www.meusobrenome.gevo.com.br e aproveita para se inscrever no canal também, que além desse quadro, eu também faço um vlog que a partir de dezembro vai ser literalmente diário, onde a gente mostra principalmente o dia a dia de fazer negócios aqui nos Estados Unidos, que é o que a gente vem desempenhando aí desde 2014. André, mais uma vez obrigado para quem escutou, para quem está assistindo no canal também, e até mais.